Olha eu aqui de novo com mais uma curiosidade da Bíblia para vocês. Olha, hoje estamos chegando com um vídeo de uma curiosidade incrível aqui, uma coisa que você vai gostar. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre os livros apócrifos? Você sabe o que é apócrifo? Você sabe quantos são os livros apócrifos e quais são? Esta é a curiosidade bíblica de hoje. Eu sou o presbítero Edson Vicente. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia está só começando, mas antes de continuarmos, vem aqui comigo que eu vou te dar um recadinho. Olha, quero pedir para você, deixa aqui o seu like, faça a sua inscrição, se inscreva em nosso canal, porque toda semana estamos chegando aqui com 2, 3 vídeos de curiosidades da Bíblia. E você, ativando o sininho aqui e se inscrevendo, você será notificado a cada vez que chegar um vídeo novo, você já vai ser notificado, você não vai precisar procurar, ficar lembrando. Então faça isso agora, sabe? Faça agora. Se você deixar para fazer depois no final, você não vai lembrar mais, aí você não faz. Faz agora, agora mesmo, tá bom? E olha uma coisa bacana e maravilhosa que eu quero passar para você. Se todos aqueles que fazem um comentário, deixam um comentário, entra automaticamente para a minha lista de oração. Lista de oração é aquela lista onde eu vou estar orando por cada um de vocês. No meu momento de oração diária, eu apresento cada um de vocês na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda saber que alguém está orando por nós a cada minuto do dia, onde eu estiver, no trabalho, na rua, no ônibus, no supermercado, alguém está orando por mim. Isso não é maravilhoso? Então faça isso agora, tá bom? Muito bem, vamos então ao assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre livros apócrifos. O que são livros apócrifos? Na Bíblia da Igreja Católica Romana existem alguns livros a mais do que na Bíblia normal dos cristãos. A Bíblia, como já dissemos em outros vídeos, você sabe, obviamente, possui 66 livros, mas na Bíblia Católica ela tem muitos mais livros na Bíblia Católica. Mas esses livros a mais, eles foram considerados e chamados de apócrifos. Essa palavra apócrifo, ela foi usada pela primeira vez por Jerônimo no V século, e ela foi usada para designar livros que foram escritos no período interbíblico, ou seja, no período intertestamentário. Olha que palavra grande, 18 letras, intertestamentário, que é um período que compreende entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre Velho e Novo Testamento, aproximadamente 400 anos se passaram, que é o último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, até o início do Novo Testamento. Então compreende um período de 400 anos. E dizem os teólogos, dizem os historiadores, que nesse período de 400 anos não houve palavra profética, não houve manifestação de Deus através das profecias. Portanto, é chamado de um período intertestamentário, ou também você vai ouvir a palavra interbíblicos, porque fica ali entre Velho e Novo Testamento, ok? Mas esse período interbíblico, a Terra não ficou congelada, o mundo não ficou parado, teve acontecimentos, teve muita coisa que desenrolou nesse período intertestamentário. Por exemplo, a história conta que estava atuando ali o Império Persa acabou conquistando um pouquinho antes ali, quando estava iniciando já o período intertestamentário. Os persas, eles conquistam a Babilônia. Aí você já ouviu falar, é um período onde surgiu Alexandre o Grande, o grego Alexandre o Grande, conquistando o mundo. Os Ptolomeus no Egito, Antíoco Epifânio, terrível Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um dos piores que existiu na face da terra. Também existiu os Seleudas, os Asmoneus, povos que viveram, cada um tem a sua história, tá certo? A Bíblia Católica Romana,
ela inseriu no cânon sagrado, ou seja, na composição dos livros sagrados da Bíblia, livros que foram escritos no período interbíblico, nesse período intertestamentário, ok? Então, o que aconteceu para si? Qual é a análise que tiveram para poder detectar que esses livros não podiam estar no cânon sagrado, não podiam fazer parte da coleção dos livros sagrados, a Bíblia Sagrada? No concílio, chamado Concílio de Trento, foi discutido o assunto sobre esses livros, se deveriam ficar ou não, deveriam ser considerados sagrados ou não. São esses os livros, portanto, olha, veja bem, Tobias, tem o livro de Tobias, tem o livro de Judite, tem o livro de Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, 3 Esdras, 4 Esdras, e no livro de Daniel tem 2 histórias a mais. Tem a história de Susana e tem a história de Bel e o dragão. Mas no Concílio de Trento, como já dito, houve a necessidade de rever alguns conceitos para ver se esses livros realmente passavam no crivo, porque eles precisavam estar ou não no cânon sagrado. Portanto, foram usados alguns critérios para saber, para avaliar se continuavam no cânon sagrado ou se deveriam estar fora do cânon, ou seja, na lista dos livros bíblicos sagrados. Então foi usado o seguinte critério, seguinte critério. Primeiro, todos os livros do cânon sagrado, se algum deles ou aquele que foi escrito no período interbíblico, se foi escrito no período intertestamentário, ele não deveria ser considerado, porque nesse período interbíblico não havia profecia. Foram 400 anos onde Deus não se manifestou. É conhecido um período do silêncio. É conhecido como um período onde Deus não se manifestou em palavra profética, não agiu na terra dessa forma, trazendo assim uma elucidação santa, divina, trazendo uma revelação divina para a humanidade. Foi um período de silêncio, não houve. Então, só por esse critério aí, vários livros já caíram por terra, porque todos os livros considerados apócrifos, eles foram escritos no período interbíblico, então já não passaram nesse teste. Outro teste que foi avaliado é se não tinha erros doutrinários, não tinha erros de revelação, se era aprovado como um todo pelo crivo sagrado. Então o que aconteceu? Foram a se analisar. Vamos ver como, por exemplo, no livro de Tobias, no capítulo 3 e o versículo 8, e também no capítulo 6 e versículo 14, no livro de Tobias fala o quê? Fala de uma mulher chamada Sara, que o pai dela havia dado ela para 7 maridos. Deu para o primeiro marido, morreu, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o 7º marido morreu. Todos morreram. Mas o que estava acontecendo? Então lá nesse texto de Tobias explica que havia um demônio, cujo nome era Asmodeu, e esse demônio era apaixonado por Sara e não admitia que ela se casasse com qualquer que seja. Então cada um que se aproximava dela querendo ou propondo casamento, esse demônio matava a pessoa para que ela não se casasse com ele, porque diz ali no texto do livro de Tobias que esse demônio, o Asmodeu, ele era apaixonado por Sara. Então aí já não passou no crivo, aí já não passou no teste, porque isso é uma coisa que fugiu completamente da realidade bíblica, da revelação das Escrituras Sagradas. No livro de Judite, para você ter uma ideia, no capítulo 1, versículo 5, ali fala que Nabucodonosor era rei de Nínive. Nabucodonosor era rei de Nínive. Só que tem um probleminha aí que foi encontrado também. Nínive havia sido destruída pelo pai de Nabucodonosor. Como que Nabucodonosor estava reinando sobre Nínive, se o pai de Nabucodonosor, cujo nome era Nabupolassar,
havia destruído a cidade de Nínive. Então já não passou aí também nesse crivo. Em Judite, capítulo 5, versículo 6, está escrito que os judeus são descendentes dos caldeus. Olha que erro que já foi encontrado. Os judeus são descendentes dos caldeus. Os judeus são descendentes de Abraão, não dos caldeus. Então olha, já foi encontrado um erro grave aí. Muito bem, e foram verificando outros erros mais, e no livro de Macabeus, segundo Macabeus, no capítulo 12, dos versículos 40 até o 46, encontra-se uma passagem ali também que fez com que eles considerassem errado. Por quê? Porque nesse texto que eu li aí, está escrito que Judas Macabeus, ele convoca o povo para orar por pessoas mortas. Ora, isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Orar por pessoas mortas. Então já foi reprovado aí também. No livro de Macabeus ainda, o segundo livro de Macabeus, capítulo 15 e o versículos 39, ali fala o seguinte: se por acaso houve algum erro nos escritos, tipo assim, pedindo perdão, perdoa aí se houve algum erro, o Espírito, então não foi inspirado, o Espírito Santo chegar e falar: olha, se tiver algum erro aí, pessoal da terra, não sou eu, não sou culpado. Então eu vou ler para vocês aqui agora, na Bíblia Católica, eu vou ler aqui no segundo livro de Macabeus, capítulo 15, versículo 39, um versículo para você ver o que ele fala aqui no final do seu livro. Veja bem o que ele fala aqui, ó. Se ela está felizmente concebida e ordenada, como convém a uma história, ora, este é o meu desejo. Mas se está imperfeita e medíocre, revele-se-me a falta. Então veja bem, se os escritos aqui, se tudo que foi escrito está imperfeito ou medíocre, então revele-me a falta. Ou seja, não pode ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Fala a verdade. O Espírito Santo não ia chegar e falar assim para a pessoa: olha, se tiver algum erro aí, vocês me perdoam porque foi alguma falha, esqueci de alguma coisa, falhou a memória, deu um branco. Então não passou pelo crivo. Esses são alguns dos motivos pelos quais os livros apócrifos não foram considerados sagrados, não foram considerados dignos de estar no cânon sagrado. Tá bom? Então só vou repetir para vocês aqui os livros, para vocês saberem quais foram: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Baruque, 3º Esdras, 4º Esdras e 2 histórias a mais no livro do profeta Daniel. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia ficando por aqui hoje. Desejo a todos uma boa semana, um bom dia na presença de Deus. Deus abençoe você. Se inscreve no nosso canal. Deixa de ficar postergando aí cada vez mais. Inscreve logo aí para que você possa receber ajuda aí da palavra de Deus sempre através de nossos vídeos. E desejo a todos que vocês todos fiquem com Deus. Fiquem na paz.